Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos, amigos, colegas, parceiros, e um feliz ano novo. A gente vai entrar diretamente já no assunto sobre corretor, né? Que, em geral, o corretor é uma pessoa que se encarrega de conseguir negócios para os outros, diferente dos agentes, que representam o comprador ou o vendedor. O corretor, ele tem como intermediação o seu papel nas negociações. Ele vai aproximar as partes, ajudando a chegar a um consenso. Deixa eu pegar aqui o... Já temos o corretor de imóvel, que é diferente. Ele, para ter essa nomenclatura, ele precisaria estar registrado, ter uma inscrição no Cresce. Ele, para trabalhar, ele recebe, ele é comissionado. E ele, depois do curso de técnico de transações imobiliárias, ou TTI, é que ele está apto, aprovado a se inscrever e efetivamente participar da profissão. Nós temos uma matéria que apareceu escrita no SP Norte, que graças ao desempenho dos corretores de imóveis, muitas pessoas já realizaram o sonho da casa própria e também do imóvel comercial. Bom, aqui seria o conteúdo, sobre aquilo que a gente vai procurar falar. Por que se usa o corretor de imóveis, o registro de imóveis, eu vou pôr logo em seguida, porque nós aprendemos com todos os corretores, todas as imobiliárias, que quando eles vão tratar de qualquer negócio, a matrícula está na frente. Sempre é estudada. Então depois a gente vai chegar lá com a procuração, com os outros assuntos, mas a matrícula é um grande passo. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, dia 30/9/2011, no Caderno de Imóveis, na Folha. Que 66 dos entrevistados demonstraram uma visão positiva, destacando a competência dos profissionais, a sua dedicação que consegue. Ou foi neutra. Então, no que tange o grau de satisfação, os intermediadores receberam 7,2. Agora está certo. O levantamento constatou que o perfil dos profissionais, ao longo do ano, e atualmente 84%, já tem curso superior. Eles estão entre advogados e administradores de empresa. Olha só que concorrência que vai ter aí, hein? 67% já fincaram, já estão na profissão e não pretendem voltar para suas origens. Eles acoplam, trabalham concomitantemente. Que diz que os corretores já estão mais conscientes da importância da formação específica e tudo que o Cresce tem proporcionado, né, essa reciclagem, disponibilizando essas ferramentas, convívio diário com os profissionais. Eu, particularmente, convivo com os profissionais corretores e de imobiliárias, que há 35 anos nós já trabalhamos e conseguimos um know-how muito mais. Estávamos até conversando com um parceiro, que nós conseguimos muito mais no dia a dia, na conversa, e com cada um segurar e aprender, do que correndo e atrás de livros. E isso é uma prática. Do livro, eu tive a oportunidade de assistir a aula do Paulo César Monsul de Oliveira e do Roberto Avanti, lá em 96. Eles até são autores no livro da Profissão de Corretores de Imóveis. Deixa eu ver se aqui vai. Aqui, ó. O profissional de vendas, isso é eles quem escreve. Ele trabalha e não é difícil nem fácil, é simples. A gente, no dia a dia, percebe que é. Mas
isso, quando trabalhamos com os corretores, com as imobiliárias, nós percebemos que eles não vão atrás de tirar tanto documento. Eles procuram analisar, sabem que aquele documento é suficiente e vão atrás da venda. E a documentação tem que ser transmitida para alguém ou que trabalhe, que dê assessoria lá, ou que seja terceirizada. Senão ele não vai conseguir tudo isso. Isso é só uma dica, né? Então cada um é que vai sentir a veracidade disso aí. Ele diz assim, o Paulo e o Roberto, que ou a pessoa nasce como vendedor ou ela adquire com a prática. E realmente, quando se está junto de outros, a gente vai somando. E o mais antigo está passando sempre. Eu até hoje, em contato com tantos colegas, a gente vai passando o conhecimento, né? E troca conhecimento e se precisa a todo momento resolver situações de documentos para a comissão chegar. E o documento estando em ordem, aquela comissão vai realmente ser obtida. Eu vou até falar de um exemplo que tem aí, dessa semana, que eu estou trabalhando junto e nós conseguimos. Eles dizem que, para vender, essa simplicidade tem que atentar para que não procure forçar, convencer a venda. Tem que ser simples, mostrar o que tem de melhor, para que o comprador se convença de aquele foi bem tratado, o corretor fez o melhor papel e mostrou para ele aquilo que lhe interessava. Porque também, eu tiro o que eles quiseram dizer aí, que é dentro daquele perfil de imóvel que o comprador pretende, é que a gente trabalha, não é? Então ele só pode ficar satisfeito, porque vai se procurar exatamente isso, né? O imóvel que ele pediu. Aqui vem o passo que diz que as melhores condições para se entregar a uma assessoria, e isso eu coloquei aqui, conversando com o amigo e cliente e o delegado Manuel, que ele me falou sobre isso, que ele, essa semana, ele faz isso. Ele não tem tempo de ficar vendendo, correr atrás de documentos, tanto que nós fazemos muita parceria e ele me passa muito caso de cliente dele lá, né? Para a gente poder aprontar e dar certo e a venda realizar. Então, a diferença de quem vende e de quem tenta vender é a especialização e o conhecimento. E em qualquer negócio que se faça imobiliário, compra, venda, permuta, administração, não existe sorte nem azar. O que existe é a luta. Esse trabalho de dia a dia, arregaçar a manga, e a gente conversa com tantas pessoas, e às vezes na conversa um te indica quem é o proprietário do imóvel, como é a situação daquele imóvel, e aí é que a gente vai conseguindo tudo que precisa. E com esse suporte de que o Cresce nos dá, é muito importante, porque é necessário, senão a gente vai conseguir, só depois de 20, 30 anos, obter um conhecimento, e aqui ele vem dedicando isso aí para a gente, né? Eu, de vez em quando, também estou sentado aí, ouvindo umas palestras, a última foi do Viana, e a gente somou, e ele falava que, para que cada corretor ganhasse e pusesse o seu salário, e fizesse a sua comissão, exatamente conversando com um pessoal que trabalha em plantão, eu perguntei qual é a comissão que te pagam. Ele diz, é 0,85. Eu falei, mas isso aí está abaixo, não está? Ele falou, olha, mas acontece que a construtora, ela completa porque vai para 2%. Parece que aquela palestra já conscientizou os incorporadores e a coisa já está num outro patamar. Veja como que é importante, como que passa, sai dos muros, né? Aqui nós temos, por que utilizar o corretor? Porque o corretor, aqui a gente pode falar esse assunto aqui, ela seria
prático para um leigo, mas seria importante para o que conhece, o que está na profissão, quando ele vai conversar com uma pessoa que pretende negociar o seu imóvel e que ele pretende contratar um corretor, é um pouco de subsídio isso aqui. Olha lá. Então está dizendo aqui, o proprietário não terá que perder até algumas semanas tentando vender. Ele é apenas uma pessoa envolvida no processo. Contratar um vendedor é ter mais possibilidade de ter mais um profissional trabalhando pelo proprietário. Isso porque os profissionais de intermediação imobiliária trabalham em parceria, podem ter as chances nas mãos de vários profissionais que ganham comissões. Eu tenho um exemplo próprio, e como nós trabalhamos com muitas imobiliárias, muitos corretores, e um amigo nosso precisava mudar e tinha prazo, e a gente viu vários imóveis nas ruas próximas de onde ele queria. Conversamos e acertamos para trabalhar com a imobiliária e a parceria eu levaria o cliente. Muito bem, nós tratamos. Ele, cliente, pediu para que eu verificasse o contrato e a imobiliária, de pronto, ofereceu aquele lá, já chamou o proprietário, já combinaram o prazo, fizeram o contrato para que cada um se satisfizesse. O vendedor precisava mudar, teria que ter um apartamento, nós fomos procurar o apartamento para ele, e o comprador fechou. Ele, naturalmente, eu já tinha visto que ele tinha uma renda suficiente para poder financiar, então a gente deu um passo muito bem dado, bem fincado, porque sabia que aquilo lá ia dar certo. E tem uma experiência, um rapaz tão novo que trabalha na imobiliária, que nós começamos a fazer essa parceria, e ele tinha um imóvel, eu tinha o comprador. Então eu levei, mostramos e fui tendo contato com esse rapaz. Corretor. Daqui a pouco fizemos um negócio com aquele. Apareceu um outro, eu gostei, voltei lá com ele também. E ele, quando já havia pego o documento do proprietário, ele já foi levantar qual era o histórico da matrícula, ele já verificou na prefeitura, ele já viu, e inclusive eles puseram no site essa semana, do quanto é importante a gente ir visitar os imóveis, cada corretor, e ver se aquilo não é um foco de dengue. Então, tem essa matéria na City Paraíso Imóveis. E ele está dando uma descrição sobre isso. Se possível, até vocês vão entrar lá no site deles e vão ver. Tem uma outra lá que é outro assunto que apareceu no SP Norte, mas esse já eu confundi o que fosse. Muito bem. Então, nós conseguimos, com a parceria, fechar o negócio, conseguir o financiamento e as partes todas satisfeitas. O que mudou foi comprar o apartamento, esse tomou posse da casa-terra que ele queria e nós recebemos a comissão. Muito bem feito, né? Então, a parceria para a gente funciona porque eu não tenho imobiliária. Eu trabalho com documentos. Nós fazemos informações comerciais, nós fazemos documentação imobiliária, nós registramos, fazemos inventários. Então, é a parceria que faz funcionar. Que já eu falei aqui que a gente faz uma prévia seleção, e justamente essa seleção, até na entrevista, na conversa com o interessado, a gente vai saber se ele tem uma renda que é suficiente para fazer um financiamento e o valor do imóvel, se ele vai ser aprovado. Então já dá para fazer um bom início aí. Que o corretor, ele tem a capacidade de administrar os pontos fortes que o proprietário poderia não usar, nem saber usar os fracos. Então é importantíssimo esse trabalho. Quando se diz da parte burocrática, a legislação ela é extensa e ela é complexa. E uma coisa que eu, escrevendo isso, eu reparei que tudo o que guia a nossa vida na sociedade é o Código Civil. Hoje tem o Código Comercial, o Código do Consumidor.
E o Código Civil, ele dá ênfase a vários assuntos para o corretor. Quando vocês puderem pegar o novo, que tem a comparação do anterior e do de 2002, vocês vão ter o artigo do 2002 e o outro. E tem comentários. Então, vocês vão ver aqui que está baseado, muitos assuntos estão pelo Código Civil, tudo que rege o que nós fazemos, né? Tanto que a parte do corretor, ele tem, a partir do capítulo corretor no Código Civil, e ele dá toda a responsabilidade que o corretor tem. Então, a gente vê que tudo o que tem na documentação, ele vai começar com o contrato, depois do contrato, é certidão para todos os efeitos. E existe certidão que a gente pensa que é suficiente, já foi suficiente. Mas, por exemplo, você não sabe se uma pessoa, ela assinou o contrato, ela veio, ela não fala muito. Você não sabe como que é o jeito dela. Daqui a pouco, você não sabe se ele está interditado ou não. Você precisa conversar um pouco mais na reunião, esse vendedor. E precisa verificar quem é herdeiro. E tem um caso que abriu a venda, devido a um dos herdeiros, e ele ter uma restrição de ações forenses. Então, eles pediram para o escritório para que tirássemos aquela certidão de objeto e pé. Demorou 2 meses e os vendedores já acharam que o valor já estava muito defasado e a certidão também demora, porque ela é arquivada. A minha ideia é que eu já faço isso para algumas imobiliárias. Nós, antes do contrato, quando ele já viu o formal de partilha, a gente já levanta cada herdeiro, porque a gente não vai tirar a certidão, nós vamos fazer a consulta no fórum, no Tribunal de Justiça via internet. Então, vai aparecer. O que aparecer ali, depois na certidão, quando ela é tirada, depois do contrato, já está se ganhando um tempo. Pode obter um objeto de pé conversando simplesmente com esse herdeiro. Bom, isso daí não deu certo esse negócio, mas certidão de objeto de pé. E hoje o fórum, ele, como abriu agora recentemente, dia 9, é uma morosidade, eles falam que está falido, quem é advogado pode constatar isso, é uma morosidade como nunca teve. E aí a gente tem os contratos, que eles devem ser muito feitos, bem feitos, que ele exige que, nesse contrato, o agente tenha que ser capaz. Uma das certidões que se pede é a de interdição, tutela e curatela. Eu tenho uma relação de documentos desses que as construtoras têm pedido para adquirir os sobrados que depois eles vão construir. Eles compram 6, 7 sobrados e querem documentos de cada proprietário para que eles paguem, né? Sejam indenizados. E lá aqui eu tenho tirado para eles uma quantidade muito grande de certidões. Por exemplo, tem uma em que nós achamos que não tinha necessidade, olhando, poucos pedem. É a certidão de multa administrativa. Isso aí tem certidão? A prefeitura não quer fazer. Eu fui lá direto. Os encarregados diziam, eu vou fazer, mas isso aqui não é praxe. Bom, eu fui descobrir como eu podia obter aquela informação sem a certidão, então, já que a coisa era necessária. Então, na Procuradoria Jurídica, nós podemos, com o número do contribuinte, saber o que existe lá. Por que nasceu essa preocupação e eu fui ver depois que era um requisito? Um cliente, ele tinha um imóvel alugado lá no Ipiranga, comercial. Foi para um restaurante. Teve uma multa, e essa multa nunca chegou para o proprietário porque não interessou para o locatário, né? Quando ele precisou sair, e aí ia ser feita uma negociação com aquele imóvel, levantaram e surgiu uma dívida de R$286 mil por postura administrativa. Essa foi a multa. Então, eu digo, vocês agora não têm o que fazer, tem que pagar. Ele disse, então, você consegue esse recibo aqui? Será que
se conseguir para hoje, porque eles queriam pagar até, porque o inquilino já tinha saído, olha só. Eles que tinham uma grande possibilidade, mas isso é uma dica para quem faz locação. De vez em quando, tira lá na Avenida Liberdade a Procuradoria, é o 130 de um lado, 137 do outro, é o 137. Ele verifica na hora e faz uma impressão. O que o contribuinte tiver de débito, ele já vai dar e pode ser feito aquilo mensal, quando é feito um contrato. Cada contrato comercial é bom fazer. Muito bem, eu consegui fazer um parcelamento. No parcelamento poderia até não consignar, não se consumir, não se concretizar. Aí eu falei, bom, então, e essa guia, se for à vista? Bom, à vista teria 50% de desconto. Como o cliente queria uma guia para pagar naquele dia, consegui levar a guia, entreguei antes do horário bancário fechar e tal, e ele resolveu. Então ficou a ideia e a lição de que a gente, quando uma construtora vai pedindo, a gente, na primeira vista, o corretor até comentou comigo, estão pedindo, é exagerado o que estão pedindo. Mas eu constatei, por esse caso aí, que não foi tanto. A responsabilidade do corretor, tinham 2 corretores trabalhando nessa incorporação, e eles acharam que estava exagerado o que estava pedindo. Mas eles foram constatando, pelo tempo que a gente foi fazendo, e aqueles que foram ficando pronto, que ficou ótimo. E cada um foi indenizado pela construtora. Isso aqui é na Vila Esther, um lugar que está bem valorizado já, né? Muito bem. Então, a gente vai ter a ideia de que essa é uma parte, esse é um documento. Como outros, é que na Secretaria da Habitação, a gente deve procurar saber se tem uma desapropriação. Teve um caso que, junto com esse que era a construtora e esses documentos que pediram, então eu fiz para um dos senhores lá que era o proprietário vendendo, ia receber indenização, ele precisava preparar aquela documentação. Ele queria já comprar de imediato, já que o fundo da onde ele tem o comércio, ela estava disposta a vender. Muito bem, eu peço o documento, peço um. Ele vai pedindo, então ele é meu cliente. E eu vou procurando fazer o melhor para o meu cliente, como todos fazem, né? Ele me traz uma parte, pede para tirar a matrícula. A gente vai analisando, na matrícula é terreno. Eu já digo para ele, aqui já tem casa construída lá. E eu não sabia que a Avenida Direitos Humanos tinha sido desapropriada, e o que pegou. A gente pode saber se mora do lado, né? Mas, mesmo morando no bairro, a gente pode não passar numa avenida, não sabe como foi o processo. Quem mora é ele, o comércio é dele. Muito bem. Quando vai levantando, para resumir bastante, quando se vai fechar o negócio, a desapropriação não estava resolvida, a proprietária ela tinha recebido já a indenização, aquilo não foi para o registro de imóveis, então era um balaio de gato esse tipo de... Eu tinha dito para ele, eu tinha feito o contrato de venda para que se apresentasse os documentos. Elas reclamaram que tinha que pedir a certidão do INSS e tudo mais. A gente sabia do que era necessário e ele, à primeira vista, não ia fechar o negócio. Mas depois ele me contou que interessou e ele que ia ter que tirar todos esses documentos assim que ela apresentasse a desapropriação. Mas a desapropriação, nesse caso da matrícula, não constava. A gente vê a matrícula, estuda a matrícula e não constava que existia desapropriação. Ele sabia, ele confirmou. Então ele pretendeu comprar toda essa problemática para ir resolvendo, porque o valor era um valor que era aceito por ele. Muito bem, a desapropriação na Secretaria da Habitação é um ponto fundamental. Nem todos tiram, nem todos se preocupam. Então, num contrato, ele tem autonomia da vontade. As pessoas fazem uma reunião, chegam na vontade do qual é o objeto do contrato, coloca-se o imóvel
e ele é forte, que ele tem supremacia de ordem pública, que ele tem que ser de acordo com a lei, não pode inventar nada nos termos do contrato, e essa autonomia é sujeita a todos esses princípios da moral e da ordem pública. Ela tem obrigatoriedade, significa que o contrato faz lei entre as partes, dever de veracidade. Quando um cliente que eu apresentei, ele já tinha assinado, aí depois ele viu qual era a multa, e a multa era 10% do valor, e ele achou que era vantagem ele terminar com o contrato e pagar. Aí nós precisamos ver que ele teria muitos problemas se ele não cumprisse o contrato, porque a assinatura já foi o suficiente, né? Então, ele voltou atrás e acabou fazendo, e foi a força do contrato, né? E também, uma venda, até uma promessa, elas têm repercussões, além da própria pessoa. A repercussão são com os herdeiros. Eles entram para responder por aquilo que o titular fez. E o corretor sabe ou deve saber os atos que podem ser feitos e pago pelo vendedor. Aqui dá para acompanhar, está dando para acompanhar bem aí, né? Quando o comprador faz o seu primeiro financiamento do sistema financeiro, o agente financeiro, ele anota na escritura, porque geralmente isso é mais pelo agente financeiro no contrato de mútuo, que aquele é o primeiro imóvel daquele comprador. Para quê? Para que ele consiga abatimento no registro. É uma lei nova, alguns já devem ter visto, mas é bom lembrar, porque já é mais um ponto para que o cliente continue confiando naquele trabalho que o corretor está prestando. Saber toda a documentação que o proprietário tem que ter em ordem. E todas as restrições de zoneamento, isso é uma necessidade. E se houver algum erro em documentação, ele sempre sereno, ele sabe corrigir. E eu digo sempre sereno, porque eu recebo o telefonema de um corretor lá da imobiliária. Então, ele vem me contando como se nem fosse com ele aquilo que está acontecendo. É uma cabeça gelada. Ele conta exatamente o acontecido, o problema, e a gente juntos procura as soluções, e ele sempre sereno me dá uma dica, eu dou outra, a gente conversa, então vamos por aqui, vamos fazer tal documento. Agora aconteceu que, para verificar esses documentos aí, eu digo que todas as certidões têm que ser pesquisadas. As certidões legais para qualquer transação são as forenses. A gente precisa, antes de mais nada, tirar uma matrícula. Eu vou falar sobre a matrícula, então daqui a pouco a gente complementa isso sobre a matrícula. Porque se não tiver com a documentação em ordem, não se consegue registrar. O registro não registra nem se tiver só terreno e na escritura a casa. Precisa regularizar no INSS. E depois de ver o imóvel, a gente precisa ver o proprietário. E tem outro assunto que nós temos procurado, quando é sabido e precisa saber numa entrevista com o vendedor, se ele participa de pessoa jurídica. Porque ele tem imóveis que ele responde por empréstimo, por dívidas bancárias lá. Então, aquilo recai, ele pode ser o sócio responsável. E a pessoa jurídica tem que ser levantado os dados dele inteiro, para que a gente possa ter uma noção do... E tem outro detalhe. Quando se faz, eu vou falar na escritura, mas isso é outro lado importante, porque quando... a gente pode até voltar disso. Qualquer empresa que é montada, então, se aplica como capital social um imóvel. Tem muitas que entram com imóvel. Então, faz o contrato social, o contador põe o imóvel e aquilo vai já dando andamento, a empresa vai trabalhar. Eu tiro uma das certidões de uma pessoa jurídica e lá me aparece um imposto que eu levanto, diz que é de ITBI. Bom, de ITBI, uma pessoa jurídica, bom, é exatamente esse caso. Entrou uma escritura, entrou um imóvel para formar o capital daquela empresa e justamente esse fato gerador, ele não foi recolhido. Conclusão, foi para a dívida ativa, o ITBI. ITBI antes chamavam de CISA, os mais antigos lembram, né? Era a CISA. E
ele ficou lá até pagar na dívida ativa, até resgatar. Conclusão, até o negócio dar certo e ainda o vendedor aceitou o prazo, o comprador também, então se entenderam para que pudesse regularizar e fechar a venda. Existem nessas certidões, e a gente tem constantemente, pergunto para a gente, então vários administradores e várias profissões, inclusive da minha, lá tem advogado que liga para a gente, e fala, mas essa certidão do fórum é do Tribunal de Justiça do Estado. Como que não sai de um município aqui, Marília, por exemplo? Não vai sair mesmo, ele só vai sair da capital. E cada município a gente tira lá, onde foi a residência de um vendedor, nós vamos tirar constantemente, nós tiramos aqui no município perto, e de outros a gente pede para os advogados que estão dentro do site, que um presta serviço para o outro, são chamados correspondentes, que nós fazemos isso, né? Então nós tiramos lá, na cidade de cada um, e eles pedem. Eu já fiz para Rio Grande do Sul, e fiz para Pernambuco e alguns do interior de São Paulo. Então a gente faz como se eles estivessem em São Paulo, e eles fazem para a gente, e é necessário. No ato da escritura a gente apresenta tudo isso. Aqui eu vou colocar primeiro a matrícula, antes desse assunto aqui. Quando a gente vai preparar um documento da venda, primeiro passo que quando eles solicitam para o nosso escritório, via e-mail, a imobiliária já foi atrás da matrícula. A imobiliária já analisou, já estudou tudo que consta lá. Então, a matrícula, para quem sabe, e para quem não sabe, eu vou falar ela por completo, porque foi um sistema que foi colocado na Lei 6.015, em 73, 31/12 de 73, que antes era tudo escrita, era feita tudo em livros, inscrição, transcrição. A matrícula tem tudo, você pede a matrícula, sai na hora, ela tem registro, averbações, tem até o número 10, 14, inclusive precisa tomar cuidado, isso, 10, 14, registro e averbação, porque o fiador profissional tem imóvel que está muito usado, tem muitas folhas, né? Então, vocês vê uma matrícula com esses dados, assim, muita venda. A venda geralmente no máximo de 6 meses. Aquele imóvel é vendido demais, né? Então já chama atenção. Aqui diz que tudo é registrado nela. Se tem ela que fosse uma vou usar aqui, uma carteira de identidade do imóvel. E tudo vem lá e forma-se um histórico. No artigo 228 diz que a partir do início da matrícula, ou ela, para ser iniciada, deveria ter um ato jurídico. É uma venda, é uma doação, tudo aquilo que pode acontecer dentro, aí vem o Código Civil novamente, que tem o ARTME, que é aquilo que se transfere, que modifica direitos, então é tudo que vai entrar na matrícula. Aí você tem lá que tudo que está registrado, ele tem a doação, hipoteca, penhora. Ela é feita numa folha, né? Eles diz que é o livro 2, e nessa folha é que vai sendo anotado tudo. Ele vem por ordem, o registro 1, o registro 2, a averbação 3, a averbação 4. Tudo é averbado, tudo é registrado, tudo é averbado na própria matrícula. Por isso que quando se tira uma, você tem... É mais fácil, né? Você tem a condição de analisar, e é analisado tudo que é necessário. Muito comprador aceita algum requisito a ser arrumado lá de registro, então ele espera o vendedor, de comum acordo com ele, segura esse interesse, então dá tempo até de regularizar. E nós vamos regularizando e a venda vai sendo feita. E a gente, muitas vezes, além da matrícula, você tem 20, 30 anos, e ali tem informações que é importante. Você tem imóvel aí que
ele vai ter um registro anterior, ele não causou problema, mas ele é importante para se entender o que aconteceu, o que vai acontecer. Por isso tem que estudar não só a matrícula. Tem matrícula que tem 20 anos já, que eles começaram em agosto de 76. Antes disso a gente pedia só transcrição, mas tem casos que precisa pedir um pouco para trás. Você sabe quem foram os proprietários, o imóvel que foi hipotecado. E essa maneira de matrícula tem vantagem em cima do outro, porque ele te dá tudo. Você com a matrícula, você já viu a história inteira. E dá para resolver isso muito rápido. Você vê se tem um inventário, você vê se tem registro. E depois a gente fala só disso daqui, e de inventários e registros. Aqui, ó. Se existir no terreno uma construção, e essa construção pode estar descrita no início da matrícula. Uma averbação dessa construção em algum registro posterior diz que tem imóvel lá na matrícula. Mas, se o proprietário que consta no início ou no final, está tudo resolvido, está muito bem feito. Mas tem o caso que é feita, lavrada uma escritura, e vai ao tabelião, leva-se o espelho, lá diz que tem construção. Então, ele faz uma escritura da casa. Então, vai para o registro de imóveis. O registro não registra. Por quê? Porque ele tem lá que consta terreno. E, geralmente, o oficial lá do registro escrevente, ele já vê isso. Às vezes, ele já avisa antes e já pede. Tem até, nós temos feito isso daí lá com o Peloso, e ele liga e a gente providencia lá na Receita, no INSS, a certidão. Mas a certidão do INSS é o seguinte, ela tem um prazo. Se não se tirar em 5 anos, aí com o código novo, você paga pelo valor da construção, pela área, você paga para ter aquela certidão daquela área que foi construída. Se já passou, ultrapassou e chegou a 10 anos, como que se fala na linguagem popular, caducou. Nós falamos também prescreveu. Não se paga mais. Então, vai só preencher o DISO, tem uns documentos lá, se leva a planta, se leva lá alguns requisitos da área, e eles calculam tudo por área, metro quadrado, por banheiros. Então, ele faz a certidão, libera, depois a gente tira pela internet, está pronta para registro, está feito, não tem mais problema isso. Mas é bom ver antes, principalmente quando você vê a matrícula. A matrícula tem que ser estudada da primeira linha até a última, analisar. Eu tenho um caso de uma matrícula, que eu soube do preço, a parente do proprietário, disse que o preço dela era, vamos dar um valor, R$ 1.500, R$ 1,5 milhão de reais. Mas que tem um dos herdeiros, que ele foi diretor de um banco, que tinha uma ação de execução. Bom, então vou tirar a matrícula. Lá não constava nada. Eu fui até o local e eu vi que a casa térrea aqui, lá passa a Avenida Pacaembu, aqui é Praça Irmãos Carmas, na Avenida Sumaré. A maioria conhece. Então eu vejo a casa. Quando se vê a casa, você vê, ótimo imóvel, mas já estava vazia. E ela estava abaixo, a rua de cima, bem mais alto. Na matrícula diz que deveria aquele proprietário ou aqueles que estiverem adquirindo manter toda a canalização, toda a hidráulica, tudo iria passar sempre por aquele terreno. Eu já tinha ficado contente porque eu ia levar para os investidores e eles fazem incorporação e era apartamento. Como que você vai fazer 4 lances de garagem? Impossível, né? Passando aquela tubulação. Só para gastar da tubulação lá para eles. Então eu mostrei isso para o nosso parceiro, que já há 30 anos, o corretor, mostrei para ele, e ele diz, olha, isso aqui não vai dar certo. Por esse motivo aqui que você tinha me falado. Eu tinha falado já tinha dito quando eu fui visitar, né?
Então, veja como que é importante. A gente tem um cliente, tem um amigo, um parceiro. A gente já falou o que viu. Quando a matrícula chegou, ele já tinha retratado, é como se ele tivesse ido lá pelos meus olhos. Então foi importante que a venda ia se dar pela metade do preço que eles pediam. Mas a incorporação era de edifício. Não tinha condição nenhuma de fazer aquilo. Isso aqui eu já falei, que é o sequencial. E o sequencial do registro, ele vem por número e vem por data. Tudo que ocorre, ele coloca pela data. Aí eu vou falar sobre os erros deles. Ó. Pode existir erros de técnica registral cometido pelo cartório imobiliário ou por outros profissionais, mas pelo cartório. O cartório foi registrar um desmembramento e foram 3 matrículas de 500 metros. Isso aqui essa semana eu peguei isso aí. 500 metros foram divididos, uma casa tem o terreno e a construção 250 e as outras duas 125. A de 125 ficou lá com 250. Eles inverteram o contribuinte com a matrícula. E ele não pode arrumar por si próprio, de ofício, chama. Precisa pelo menos uma certidão que comprove. Então, eu peguei os dados para pegar a certidão da regularidade de edificação e também a do desdobro. Então, o corretor me falou que ele falou que veio aqui fazer a palestra, que ele atende a gente muito bem no terceiro cartório. Ele falou, ele vai registrar se nós apresentarmos a certidão. Então, ele vai registrar, porque aquele documento vai dar para ele seguir depois a sequência de registro. Mas ele, por si só, não arruma. Então, a gente precisa verificar o que ele está fazendo na hora, se fomos nós que estivemos atendendo o cliente, ver se o registro saiu de acordo, porque o corretor tem muito o que prestar atenção nisso, porque às vezes é por conta dele. Tem muitos serviços que eu faço que o corretor que me deu para regularizar do cliente dele. Esse daí foi um. Então, a gente precisa sempre verificar tudo isso daí, porque isso é um problema grande. E o que aconteceu nesse caso? Que a comissão ainda não foi paga. E ele quer que resolva isso, porque ele precisa dessa comissão. E os outros envolvidos também, né? Tem muita coisa em imóvel. Tem matrícula que é do imóvel, tem 2 matrículas para um imóvel. E ainda tem muita coisa disso aqui. A gente vai ver. Isso aqui é caso mais que eu tenho verificado em outro município. Por exemplo, Cotia, que está abrindo muito condomínios, né, residenciais. E nós temos lá até Vargem Grande. Eu tive verificando uma porção de coisa desse tipo aí. Então, precisa ver direitinho, porque é uma matrícula, 2 imóveis, um imóvel, 2 matrículas, existe porque tem a divisão, era sítio. Então vai ter que estudar isso aí, cada caso. Né? E a gente tem tudo isso daí, e as unificações delas, elas têm que ser registradas de acordo e a gente verificar. Até terreno da União, eles já registraram, lá como propriedade particular. Veja o que dá isso aí. Né? Ela que faz tudo. Eu digo que é o cerne, ela que dá orientação, embasa tudo, a penhora, ela orienta tudo que nós podemos. E tem as hipóteses do instrumento particular e lá aparece outra vez o artigo 108 do Código. Outra vez, não o próprio artigo, mas o Código Civil Brasileiro, né? Que ele está dizendo, tem pessoas que perguntam, mas por que precisa passar a escritura definitiva? Porque a lei diz, olha, aquele artigo lá diz que 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, 30 vezes 5, 15 mil e mais uns quebrados, então tem que passar a escritura de tudo que é valor. Onde que nós temos um imóvel que só vale isso, né? Aí os contratos, que são o sistema financeiro, está lá a data deles, que é aquele de mútuo, a alienação fiduciária, contrato dos funcionários da União, isso no Distrito Federal, contrato celebrado de loteamentos populares e aquisição em consórcios.
Às vezes vocês vão ver lá em consórcios que você faz uma carta de crédito. Vamos aqui abrir o outro lá. E você recebe um imóvel, você foi contemplado e vem por carta de crédito. Eles querem passar um instrumento e mandar averbar. Carta de crédito não faz isso, não. Carta de crédito, ele te passa a escritura definitiva e tem 3 artigos da lei, o 12, o 22 e o 34, que dizem por que isso é assim. E a lei é a 11.795 de 2008. E depois que os senhores anotaram na relação os e-mails, eu pretendo passar para vocês todo esse material aqui para uma consulta dia a dia, né? Porque ela foi atualizada, a gente tem trabalhado, tem ouvido os colegas e tem colocado aqui muito mais coisa do serviço do dia a dia, né? Mas está tudo dentro da legislação, né? Quando nós fazemos uma intermediação e é por um contrato particular, terminado de pagar esse contrato, deve-se outorgar a escritura. Tem algum caso que, por algum motivo, não se outorga essa escritura. E aí, nós vamos pedir para o judiciário uma adjudicação compulsória, que é feita a escritura pelo juiz, isso aí. E já dá registro e já entra no comércio, tá? Então, agora vamos aqui direto já para dar uma deslanchada. O caso da junta comercial, eu já falei sobre o pagamento do ITBI, e quando vai se lavrar uma escritura, o escrevente pede uma de inteiro teor, então ali ele verifica aquele caso do INSS. Ele pode... É que muitas vezes o escrevente passa por cima, como ele já passou no assunto do laudêmio, e ele pode pedir a certidão. Ao laudêmio se paga uma taxa quando se vende um imóvel na praia, que é da Marinha. Então, o escrevente passou por cima disso, não pediu, e o pessoal da Receita Federal falou, eu vou passar o telefone e vou ligar para ele ficar à vontade que nós fornecemos isso na hora. Ele tira uma certidão antes de lavrar. Ele lavrou, agora estou com o processo há 1 ano, eu já fui a Santos, que é de Santos, aqui não se resolveu e lá está numa pilha até resolver. E o cliente e o corretor que intermediou é amigo dele, ele quer resolver, mas só que resolve quando sair toda a papelada lá da Secretaria do Patrimônio da União, que agora é lá da Regional de Santos. Nós temos que verificar, estudar a matrícula em todos os casos. Então, tudo é a matrícula. Se não é a matrícula, é o registro, é a transcrição. 20 a 30 anos, porque isso daí é muito importante, né? Vamos ver o final aqui. É o caso de pessoas que venderam o imóvel e vai aparecer algum problema depois dessa venda. Então aí é que tem que analisar se precisa tirar os 20, deve tirar os 30 anos, porque aqui diz que tem possíveis riscos e restrições pela venda da vintenária e da trintenária. E aqui eu já falei do caso da rua lá do Sumaré, e que não dá, porque o assunto não permite que se faça incorporação alguma. Inventário a partilha. Inventário, ele muitas vezes ele é apresentado, ele designa propriedade. A gente não tem escritura, você tem um inventário, uma partilha, você tem quantos são os herdeiros, e aí se puder verificar os herdeiros e se puder analisar, fazer um levantamento de cada um, quando você tiver no início, você não vai ter aquela correria de conseguir um objeto de pé, porque o judiciário não quer saber do teu prazo, não quer saber. Ele demora 30, 40, 50, 60 dias para tirar do arquivo e fazer. Diz que não encontraram, e a gente às vezes vai atrás e vai várias vezes e volta e não se consegue, porque não encontra
lá no arquivo. Então, é isso. O inventário é um procedimento que tem objetivo a descrição e é individualizado com clareza todos os bens da herança. Os bens e os direitos aparecem lá. Você tem que verificar se tem menor também no inventário. Por isso é importante dar uma lida ali. Se você tem outro corretor, tem um advogado, sempre a gente se dispõe. Nós próprios estamos sempre dispostos a responder isso lá. Nós temos no telefone mesmo. Troca ideia. E a partilha é feita em porcentagens iguais, cotas, e agora é feito no cartório. Depois de toda a documentação que é necessária, o que passava de 1 ano para sair no judiciário, um cartório levando certidões daqueles que faleceram e daquela necessidade de comprovar, imposto, é tributo que é inerente, em um dia o escrevente já prepara. Ele te deu aquilo, mas eles pedem que sempre um advogado acompanhe. Não só o cartório, o tabelião, mas a lei exige que um advogado acompanhe. E vai ficar pronto para registro. Ficou registrado, entra para venda. Eu tive um caso assim que ele registrava, o pai faleceu na Via Anchieta. E eu ia lá para Praia Grande para registrar cada um que ele tinha e já estava vendido. Então ele só registrava aquele que era vendido. O comprador entendia, esse um aí que eu falo, ele era um advogado. Ele entendia tudo, o que ele queria que registrasse. Ele queria aquele imóvel, era uma casa. Então ele acompanhou, eu tenho paciência, ia comigo, e cada um, ele não registrou tudo porque tinha um grande patrimônio. Então ele foi, na medida que tivesse engatilhado uma venda, ele registrava cada um. Isso o comprador aceitava, então estava tudo muito bem feito. E lá o cartório lá é uma agilidade enorme, e ele, com essa própria lei que se fez lá funcionar no cartório, é a própria que também se faz o divórcio, separação, né? Então, precisa ver se tiver uma escritura, se tiver o próprio formal e a partilha, se está averbado na matrícula aquela situação da sociedade conjugal. Porque é muito importante. Aí depois não vai assinar, o marido ou a esposa não tem como assinar, um não deixou procuração para o outro, e aí vai acarretar uma série de situações. Tem que ser dividido, eles teriam que ter uma carta de sentença que comprovasse isso, uma carta da família. Então, desde que seja feito do cartório, eles próprios estariam fazendo isso e teriam um documento que diziam aonde seriam os imóveis, quais seriam de cada um, pertencente a cada um. Para trabalhar um imóvel de um proprietário, antes de mais nada, a gente precisaria ter uma procuração. Ele vai dar um mandato, e isso aqui também está no Código Civil, que é mandato. Então, um outorga, o outro é outorgado, e ele representa numa situação. Quando eu fui no cartório pegar uma cópia de procuração, tinha uma situação exatamente, mas não do nosso assunto. A pessoa recebe pela conta da outra pessoa, e não era de aposentadoria. A procuração é que servia, mas o cartório não pode fazer se ele não tem certeza que a pessoa está plena das faculdades mentais. Ele manda alguém na casa, e isso vai servir para a gente também, se for o caso. Ele vai mandar alguém na casa daquela pessoa e vai ter que colocar 3 testemunhas. Como que você faz quando tem uma procuração? Ela é um instrumento público, ela é feita lá. Você tem somente um traslado. Então, você traz aquilo, ela tem efeito jurídico e ela vai ser resolvida em tudo que é lugar. Tanto que a Receita Federal estava pedindo isso há poucos dias aí, porque aconteceu uma tramóia lá, né? Então, ele só com procuração pública. Depois aboliram, já foi com a particular, que a particular é só reconhecida a firma, e assim que se resolve o assunto, ela já está formalizada e terminou.
E todos os documentos que se apresentam é o mesmo, de pessoa física, de pessoa jurídica, né? E o preço hoje é R$ 188 para uma procuração. Agora, existem casos que se precisa saber se ela ainda tem validade. Tem algumas que são feitas com prazo de validade. Tem outras que elas não têm prazo de validade. Mas o interessante é sempre se verificar. Você vai verificar. Eu sou de São Paulo e eu ligo para outro estado. Eu digo que eu sou de São Paulo lá no tabelião, ele olha para mim. Ele me diz verbalmente. Mas o interessante é eu ter aquilo escrito e ele manda. Ele manda aquilo via Sedex, a gente deposita via banco, pronto, está resolvido e a gente sabe que aquilo tem validade. Aqui em São Paulo também, mas geralmente o prazo dela para que a gente tenha segurança é 30 dias, porque mais que isso a gente não vai estar muito atualizado, né? As procurações para imóveis, para venda de imóveis, se aconselha que sejam específicas. Elas devem ser especiais, expressas, isso está no Código Civil, no artigo 661, para que sejam individualizados para negociação. Não pode fazer uma procuração para que haja uma venda para todos os imóveis que tiver daquele proprietário. Isso aí não é uma boa cautela, não. Depois nós temos o testamento, que quando se faz o inventário, tem muitas vezes que os proprietários vêm pedir para a imobiliária e para o corretor para explicação disso. Então, você tem um testamento que é público, é como se fosse uma escritura. E tem um número de 5 pessoas que vão assinar. Isso no cerrado, 2 no público. Então, ele sai por escritura e todos sabem. Quando é o cerrado, a pessoa faz, escreve, 5 testemunhas dão fé de que aquele testamento existiu, mas elas não vão saber, muito menos o tabelião, do conteúdo. Só a pessoa que fez é que sabe. Então, como você vai saber? Então, faleceu. Como você vai saber que tem um testamento? Tem o colégio notarial, que ele te dá uma certidão e te fala se tem. Aí no testamento, quando faz a partilha, é apresentada. E aí o próprio advogado já vê isso. Vocês veem que a gente tem que trabalhar sempre com um advogado para esses assuntos aí, mesmo conhecendo. Com o tempo a gente vai conhecendo mais, né? Então já vai sabendo, já vai indicando. Aqui eu falei, né, do testamento aberto do cerrado, então já está completo. E o testamento cerrado, ele ainda é feito com aquele cozimento e ele é arquivado, igual a gente via isso há muitos anos atrás, né? Terminando tudo isso, tudo estando apresentado, toda a documentação, essa verificação, então o contrato foi cumprido, o prazo, aí se combinou o preço da venda, nós vamos lá marcar a escritura no tabelião. E esse documento que é elaborado lá, por quem tem a função pública, o escrevente, né? Ele transmite propriedade, e aí essa propriedade é aquela do artigo 108, que a gente falou que é obrigado acima de 30 salários mínimos. A escritura, ela vem e ela vai transferir essa propriedade. E ela dá o domínio para que a propriedade, ela dá domínio para aquele que vai entrar, depois que ele vai tomar posse. E ela, quando ela é registrada, ela é contra a oposição de qualquer um. Ela diziam isso lá no latim, que era erga omnes, sem oposição, para usar, dispor, reivindicar justamente a coisa. Inclusive, quando existe uma desapropriação, eles vão pedir lá na prefeitura, se for da prefeitura ou se for do Estado, eles vão pedir exatamente a matrícula, que esteja tudo regularizado no nome, que o número da casa esteja averbado para poder pagar a indenização. Então, tudo que tiver daí, para usar, gozar, a alocação, ela vem, elas são os frutos que a propriedade
ensejam. E você tem direito de explorá-la, de expor, e o poder de aliená-la, porque você pode gozar, garantido pela Constituição Federal para a propriedade, né? Você pode garantir um empréstimo, o direito de reivindicar a coisa é poder que tem do proprietário de imóvel ação para obter o bem de quem estiver naquele imóvel. É caso até de contrato de despejo vencido, né? Então, a gente procurou dar uma rápida passada nesses assuntos e eu estou à disposição para enviar por e-mail aos senhores tudo isso aqui que tem um pouquinho mais, é mais extenso, para poder consultar diariamente. Porque eu tenho tido perguntas disso e a gente faz isso diariamente, a gente às vezes acha isso é tão simples e será que está me perguntando? E é sério? É sério. E tem assuntos que a gente vai atrás. Por exemplo, teve um imóvel que eu fiz o inventário, estava tudo regularizado e o número era 114 e tinha o A, 114A. Chegou o fiscal, mandou uma notificação e passou para o cliente que aquele número estava errado, que ele estava pedindo 114A e na rua era 114. O que aconteceu? Alguém passou na rua e tirou aquele A. Vê como que precisa, até o número está numa altura. E ele teve que regularizar, eu lembro que eu que regularizei, porque outro que arrumou aquilo, um que não tem nada, por farra. Então a gente constantemente tem que olhar e acompanhar, porque o cliente vai ficar mais feliz, porque cada cliente é um em cada dia, a gente não consegue falar com o mesmo em todos os dias, sempre vem os novos, né? Cada serviço que a gente apresenta, o outro vai indicar e você vai ter mais clientes porque foi bem tratado o primeiro. Então é isso que eu queria falar, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado.